Olá, tudo bem? Oi, pessoal. Uma honra imensa hoje em conversar com uma grande amiga, ícone da cultura aqui do Vale do Iguaçu, a querida Giza Storck. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Obrigada pela gentileza, pelo aceite em estar aqui conosco. Tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra, saibam, é uma honra muito grande estar entre os ícones da cultura das nossas cidades. Quando recebe uma nomenclatura como essa, ícone da cultura, vem uma responsabilidade ou vem um contentamento? Vem os dois, né? Vem os dois. Vem assim o sentido de gratidão, né? Porque você faz um trabalho e chamou atenção, alguém reconheceu, então é muito, muito bacana. E vem a responsabilidade, né? Porque um ícone é uma coisa de destaque. Então, você passa talvez a ter mais olhos sobre você, né? Então, é os dois, é um misto dos dois. Mas é muito honroso estar aqui recebendo essa honraria de vocês. Para nós, igualmente. Hoje, o bate-papo descontraído, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre quem é a Giza Storck. 62 anos de idade, isso? 3 agora. 63 anos. Eu falo sobre idade, porque todo mundo diz que quando a gente fala de mulher sobre idade, enfim. Mas eu estou endossando aqui a sua idade para falar que não parece, né? A Giza é sempre ativa. Obrigada. Se eu não tivesse perguntado para algumas pessoas por aí, eu não saberia a sua idade real, porque você é muito ativa, uma pessoa muito de bem com a vida. Isso faz a diferença? Isso rejuvenesce a gente? Faz, nossa, tua forma de pensar e agir é tudo, né? Então, como eu estava te contando ali antes da gente iniciar, aconteceu um lance ali, eu tinha duas opções, ou ficar caída, ou levantar, sacudir a poeira e Ou vai ou racha. vamos pra frente, né? E tem uma coisa legal, vou compartilhar aqui que eu acho legal. Antes eu pintava meu cabelo, né? Então, chegou uma época assim que por pintar o meu cabelo, e eu tinha pintado de azul, porque meus alunos tinham me desafiado. Duvido que a professora pinta o cabelo de azul, e eu pintei, né? Lembro. E por causa daquilo, eu percebi que eu estava com uma queda de cabelo acentuada, sabe? E não tinha nada a ver de tintura, nada. Era estresse, essas coisas assim, né? Então tive uma alopécia pontual ali, mas eu não teria percebido se não tivesse pintado o cabelo. E aí eu parei de pintar. E esses tempos eu estava numa loja onde eu deixo meus instrumentos para regular e dar um trato neles, né? E eu tinha deixado para um menino e quando fui buscar era o outro que estava atendendo, né? Daí ele disse assim, eu disse, vim buscar meu contrabaixo. Daí ele disse, teu contrabaixo? Eu disse, sim, meu contrabaixo, deixei com fulano, assim. E ele veio e me entregou o contrabaixo e eu falei para ele, sabe? Deixei até o rapaz sem jeito. Eu falei, eu sei o que você está pensando. Você está pensando, nossa, uma coroa que toca contrabaixo. Jura? Ele pensou, daí ele deu risada. Não. Eu falei, não, confesso, eu sei que você pensou isso. Nossa, né? E coroa assim, porque as pessoas... Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou deixar de uma vez, mesmo que ficar branco, fique, que ficar grisalho, fique. Porque as pessoas assim, meu Deus, daí entra aquela questão que você falou, assim, você tem 63 e faz tudo isso. Tudo isso. Né? Então as pessoas, você passa a ser inspiração até, num outro sentido agora. Não é bom ser inspiração? É ótimo. E outro detalhe bacana é que a sua mudou a aparência, né? Ficou super bacana, super legal. E isso é um incentivo para outras pessoas, para outras mulheres também. Como a gente falou aqui, a inspiração é tudo, né? E na verdade, assim, eu sempre fui muito tranquila nessas questões, assim, o tempo passa para todo mundo, né? Então, eu prefiro assumir meus cabelos brancos e me sentir bem com eles e ser uma inspiração para alguém. Dizer, nossa, olha lá aquela velha lá, velha de cabelo branco e faz tudo que faz, né? Só que assim, realmente o movimentar constantemente. Então eu estava te falando aqui, por exemplo, as minhas férias foram estudando o que eu não tive tempo de estudar enquanto estava no decorrer do ano dando aula com meus alunos, os rapazes e tudo mais, né? Então não dá tempo para você pensar que o tempo está passando para você, né? Eu sou muito assim, acredito e acho que as pessoas têm que acreditar nisso. A tua mente estando ativa,
O corpo pode estar sofrendo alguma coisinha ali, demonstrando sinais dos tempos. Que é normal, né? O que é normal. Mas a tua cabeça não pode parar. Aham. Né? Você tem que estar trabalhando constantemente, estudando, motivando o teu cérebro. No meu caso, assim, toco vários instrumentos e sempre quero aprender mais um, né? Legal, Então, legal. faço isso constantemente, até como uma forma de me manter. Fisicamente, porque me exige, por exemplo, um instrumento de cordas vai me exigir das mãos, dos dedos, né? E mentalmente, porque é um estudo novo, um conhecimento novo. Então, parar não é não é opção, não é. Tá certo. Hoje a gente vai conhecer tudinho sobre a Giza Storck, a Gisela Storck, a Gisela que virou Giza. E aí, é um nome que se popularizou aqui no Vale do Iguaçu, também na região, com atendimento aos alunos, não apenas aqui, né, mas em toda a região. E aí, é um nome artístico? Carinhoso? Giza, eu vou te contar como é que foi. Na verdade, o meu nome não é Gisela, é Giselda, né? Giselda, uau! Giselda Graciela Storck. E sempre Uau. que alguém me chamava de Giselda, eu falei, meu Deus, pensei que estava me xingando. Porque eu falei Giselda, adorei. Então, sempre assim, é conforme a pessoa que me chama assim, nossa, o que eu fiz, sabe? Então, é aquela coisa assim. E quando eu sou formada em Educação Física, e eu fui trabalhar no Nilo Peçanha, aqui em Porto União, foi a primeira escola que eu fui trabalhar. E tinha uma professora que tinha vindo de Joinville, e ela começou a me chamar de Giza, e daí todo mundo começou a chamar de Giza. E eu senti aquele Giza na minha alma. Eu falei, eu sou Giza, isso corresponde comigo. Uau, sabe? Então, ficou, inclusive, em casa, na família, eles me chamam Gize. Olha e só fora de casa que é Giza. Mas eu me sinto, assim, muito Giza. Se sente Giza? Eu me sinto Giza. Até a ponto de querer incorporar já no meu nome, conforme a assinatura, é Giselda Graciela Giza Storck. Eu acho que todo mundo te conhece como, né? Eu acredito que é como Giza, então numa escola, né? numa escola que eu trabalhei em Itapema, que eu morei 20 anos no litoral, teve uma questão numa gincana, fizeram uma gincana entre os alunos, e uma das questões era quem é a professora Giselda Graciela Storck. Eles não sabiam. Ninguém acertou. Se eu falasse aqui também. Ninguém acertou. Então, é sempre Giza, e eu sinto, assim, uma energia boa nisso. Também, eu acho sabe? que sim. Então, eu sinto, assim, que é uma coisa que me abraça. Me sinto abraçada quando alguém me chama de Giza. Porque o nome, muitas vezes, não é uma opção da gente naquele momento, né? Foi escolhido pela gente, aí há essa possibilidade, né? Agora dá muito trabalho, né? Trocar documento. Agora deixa assim. Mas Giza, muito querido, a gente vai tratá-la então como Giza, já que bate o coração, acalenta o coração. Me aquece o coração. Que bom. Giza, formada em Educação Física, maestrina, fundadora do grupo musical Amor Especial. Confere. Há mais de 62 anos, né? Há mais de 60 anos, né? O quê? É isso? 60 anos, tá louca? 63 anos sem ela. Meu Deus. Desde 2008. Desde 2008. 2006. 2006, a gente andei revisitando o passado do grupo, né? E a minha entrada na PAI de Porto União foi em 2006. Então, esse ano serão 19 anos desse trabalho, que só me dá alegria, prazer. Dá trabalho também, né? A gente sempre diz... trabalho que dá trabalho. Eu não considero trabalho porque eu me divirto e me dá prazer sempre estar junto com eles. Mas não quer dizer que não dê trabalho, né? Então, por exemplo, eles atingiram um nível musical hoje que as pessoas dizem, nossa, mas meu Deus, como eles são bons. Eu já ouvi de uma pessoa assim, mas não é todos os alunos da PAI, não são todos da PAI, né? Eu falei, sim, são todos da PAI. Não pode, uma PAI não pode ter tanta gente boa assim, numa só PAI. Daí se explica, olha, mas são 18 agora, indo para o 19º ano de trabalho. Certo, né? certo. E no começo eu comecei assim... A gente ia lá, cantava, ensaiava, corrigia uma coisinha aqui, corrigia uma coisinha ali. Aí o grupo foi crescendo, foi adquirindo uma certa notoriedade, e daí vem a responsabilidade. Isso. Então, por causa deles, por exemplo, eu fiz especialização em musicoterapia. Não era uma coisa que eu imaginava na minha vida, vou fazer musicoterapia. Até pensei... seguir uma vez a carreira artística, disse, não, tenho vergonha de palco. Não quero, é muita pressão, sabe?
Então, eu participava de festivais, eu componho, né? Agora já não componho mais tanto, mas eu compunha e participava de festivais. E quando você chegava num palco, assim, de festival, normalmente a plateia é imensa, né? Certo. Uhum. E aquele nervoso, assim, você travava, eu disse, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu faço isso comigo? Porque gera um estresse muito grande, né? É assim, a tensão, você não pode errar, você quer cumprir o de que estar você em destaque, né? Exato, você quer cumprir o que você foi fazer lá, né? Quer entregar aquilo, né? E com eles, com os meus alunos de APAE, especialmente, não tenho essa pressão, sabe? A gente se apresenta aonde for, para quem for, não vai ter essa pressão, porque eles não têm pressão. E eu aprendi isso com eles, entende? Então eu falei, bom, se eles estão tranquilos, estão relaxados, por que eu não estaria, né? Entendi. Apesar de que eu tenho a responsabilidade de conduzir bem aquela apresentação. Mas é uma coisa assim que só me dá alegria, dá prazer. Que vai fluindo, né, vai Gisa? fluindo e às vezes no palco você começa... Muda o roteiro, tem um roteiro, de repente eu mudo, faço outra coisa. Então agora eu tenho um lá em Portunhão que ele é guitarrista virtual. Uau! Ele toca uma guitarra virtual, né? Então nós começamos, no final do ano passado, trabalhar com Sweet Shine On Mine. Como um desafio. Eu falei, pessoal, vocês aceitam um desafio? Eu falei, mas é uma música difícil e tal, né? Daí eu mostrei a música para eles. Eles já conheciam, obviamente, né? E aceitaram, né? Então a gente começou a ensaiar e a música está pronta. E é uma música que eu pretendo apresentar esse ano no festival, porque o Festival de Arte das APAES esse ano, a fase regional é Portunhão que vai sediar, né? Então que bom pra gente. eu estou muito assim inclinada a apresentar essa música, sabe? Assim, porque as pessoas ficam chocadas ainda de ver que eles conseguem fazer, sabe? Então é onde eu digo assim, ó, o teu corpo pode não estar legal, mas a tua cabeça sendo estimulada e a música, e esses alunos eles têm a inteligência musical que a gente fala, né? Isso. Então tem inteligência emocional, inteligência para vários quesitos diferentes, né? E existe a inteligência musical, e eles têm essa inteligência musical. Então você trabalha em cima daquilo. Então eu fui evoluindo o meu trabalho, fui estudando mais, fiz musicoterapia, né? Tinha o projeto de assumir a parte da escola toda com musicoterapia. Veio para somar, né? E aí acabou que não rolou, né? Eu falei assim, não deu certo umas questões minhas ali, né? Não fechava para mim aquilo. E aí eu falei, não, vamos continuar trabalhando no coral. Então, hoje, por Portunhão tem musicoterapeuta, né? Muito bacana também, um rapaz muito, muito divertido, muito competente. Porque trabalhar em APAE é assim, né? Você tem que se apaixonar. Apaixonar. E se você não, sabe, quem entra ali, dificilmente a pessoa não se apaixona, né? Então, é tudo uma engrenagem que tem que fluir, né? Então, eu tenho esse contato com eles, a gente troca figurinhas, às vezes faz uma coisa, faz outra, procura encaixar as coisas de uma forma que fique bem para todos, né? Muito bem. Estou visionária, hein? Porque eu falei sobre fundadora do grupo musical. Ela está com 63 anos. E aí eu falei que ela é fundadora do grupo musical porque eu tenho certeza que desde a infância, sou visionária, quero saber sobre a infância de Gisa Storck. Meu Deus do céu, tem certeza? Conte. É natural daqui? Sou natural de Portunhão. Jura? Sua vida foi toda pautada aqui? Eu saí daqui, fui trabalhar no litoral. Fiquei 20 anos em Itapema, eu saí daqui acho que em 86. Certo. E por engano eu fui parar no litoral, né? Ué? Porque a minha transferência eu tinha pedido para Joinville. Da educação física. Da educação física. Eu queria ir embora e pedi para Joinville e na época era tudo códigos, não tinha assim, voo para Joinville. Joinville era uma sequência de números. E alguém errou um número lá, eu fui parar em Itapema. E quando eu fui parar em Itapema, eu me desesperei, porque eu falei, meu Deus do céu, e Itapema, na época em que eu fui para lá, só tinha a avenida principal, não tinha uma pensão, não tinha aluguel mensal, não tinha nada disso. Certo. Né? E eu tinha uma licença em mãos, e eu fui.
Vou te contar como é que eu cheguei lá. Você falou da minha infância, eu não esqueci, mas é que essa parte da minha infância foi... Vamos voltar. E a gente não esquece aqui. Mas A é gente que, retoma. mas é que da infância até conte. quase a fase bem meio início da idade adulta, assim, eu era terrível, meu Deus do céu. Jura? Meu Jesus Deus do Stock. céu. E aí? Meu Deus do céu, assim, a gente aprontava. Nós somos em 8 lá em casa, né? Somos 8. 8. São 3 mulheres, 5 homens. E aquilo era um rodo, né? Então Qual a é a gente... sua posição entre os 8? Eu sou a quarta. A quarta. A quarta, Legal, legal. E então a nossa infância assim era brincar na rua, jogar bete, fazer corrida de bicicleta. O pai tem uma fábrica, né? Então a fábrica de móveis dele era nos fundos da nossa casa. Então a gente brincava nas máquinas dele. Sabe? A gente assim, nós lá em casa a gente brinca, nós somos sobreviventes, porque a gente podia ter morrido já na infância. Era espoleta? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. De fazer corrida de bicicleta, de cair de bicicleta. De não ter medo. De não ter medo, né? A gente se jogava. Falando de se jogar ali onde a gente mora, ali, sabe o restaurante Mirante ali? Certo. Ao lado, assim, o terreno ali agora é do meu irmão, né? Já tem uns anos que é dele. E ali o meu pai jogava serragem. A serragem que tirava das madeiras, eles iam depositando ali. E nós descíamos aquilo de tobogã, pegávamos uns pedaços de papelão, umas coisas, sentava Que delícia. e descia aquilo morro abaixo, né? Bem antes do sabão, bolha. Teve infância, né? Nossa, e a gente se machucava muito, sabe? E já levantava também. Então, sabe? Caiu, levantou porque não dava tempo de você chorar. Ou tá chorando por quê? Diz que não, levanta e vai. Então a gente sempre foi criado assim nessa coisa. Caiu, levanta. Caiu, levanta, né? E aí, quando chegou esse período que eu fui para Itapema, né? Que já falando da minha infância, assim, da fase adulta, eu tive a minha questão de cervical começou com uma queda, uma capotagem que eu tive, o Marcelo, inclusive, envolvido no lance. Puxa, Muitos irmãos, né, Gilza? Eu já dava aula, Vanessa, eu estava formada, tinha voltado da escola, estava sentada ali na frente, e o Marcelo tinha um amigo, ele tinha uma mini Fórmula 1 com um amigo dele, eles tiraram o motor e colocaram um soalho de madeira. Então, no lugar do motor, em 2, e eles desciam as ladeiras ali de perto de casa, né? E o Marcelo já tinha caído um dia e estava com a barriga toda esfolada. E eu estava ali na frente de casa e ele começou, vamos descer comigo ali? Eu falei, não, Marcelo. Eu falei, Marcelo, o pai não quer, você já está machucado, Marcelo. Não vamos, Marcelo. Daí ele falou assim, tá com medo. E eu falar para mim, tá com medo, é a mesma coisa que você. Mesma coisa que dizer, vá. Vá, faça. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu falei, mas eu vou então no lugar do motor, vou atrás. E ele foi, quando começou a descer, eu vi, meu Deus, o troço pega velocidade. Tinha um Santo Antônio, assim, eu estava meio em pé segurando aquilo. E começou a pegar a velocidade e ele começou a fazer aquilo em zigue-zague. E eu baixei, porque tava, né? Eu falei, tá rápido. A hora que eu baixei, aumentou a velocidade. E aí chegou na esquina ali na rua de trás da Pai ali, ele fez a curva, aquele carrinho fez assim, ó, levantou as 2 rodas. E o Marcelo até hoje disse, duvido que você pensou isso, não sei o quê. Falei, Marcelo, eu juro que eu pensei. Eu falei, meu Deus, o Marcelo já se machucou, o pai vai matar nós. E eu me soltei. E no que eu soltei, eu caí fora do carrinho. Aí eu caí, bati a cabeça, bati o ombro. Nossa, e a minha cervical fez isso aqui, ó. Achatou. Nossa, Giza. E aí todo mundo correu de socorrer? Nada. Ficou lá? Porque era só nós 2. Daí o Marcelo conseguiu descer correndo. Eu olhei meu ombro aqui caído, todo esfolado. Eu fui para casa. Cheguei em casa, olhei no espelho, assim, aquilo, o ombro caído. Eu falei, bom, caído não tá natural, né? Daí falei pra minha irmã. Qual é a idade nesse período dessa proeza? Eu já estava com uns 21. Já era mocinha. Sim, não, pra você ver. E aí eu falei, meu Deus do céu. Daí eu falei pra minha irmã, me leve no hospital, que isso aqui não tá certo, né? E daí chegando no hospital, na época eu já andava de moto também, né? E aí minha médica me olhou assim, ela disse, meu Deus, caiu de moto. Eu falei, não foi bem de moto. Não foi, dessa vez não. E aí eu contei toda essa história para ela, resumindo, então, por exemplo, eu tive quase uma concussão, né? Porque eu bati a cabeça no calçamento. Olha o risco que correu naquele período, né? E aí a minha cervical fez assim, ó, ela achatou, sabe? Não teve fratura, não teve nada, mas ela fez um achatamento. Foi sério? Ali, sim, seríssimo. E ali começaram os meus problemas que eu lido até hoje, que são, assim,
requer assim, muita atenção, muito cuidado, né? Não pode cair. Certo. Aham. Não pode cair. Tem que cuidar, tem que andar no prumo, né? E Giz, é uma questão que você carrega, como você falou, há mais de 40 anos, né? Sim, com sim. tratamento Da no ombro, sim. é uma questão degenerativa, mas que, de alguma maneira, te impede de fazer tudo que você almeja? Não. Não, porque eu não penso na situação. Eu sempre digo assim, a gente sai a pedalar, né? Agora estou um pouco parada porque tive um acidentezinho ali em outubro. Fiquei meio... Estou cuidando, assim, para voltar, né? Mas eu sempre digo pro pessoal que vai pedalar comigo, ó, eu não posso cair. Se eu cair, dá ruim. Não me deixe cair. Não, eu não posso cair, né? Ninguém vai... Mas então a gente vai, as pessoas, tem gente dizendo, eu não vou pedalar com você, tá louco? Não sei o que, né? Mas, tipo assim, eu tomo os cuidados que eu tenho que tomar, né? Uhum. Eu confio no meu anjo da guarda, que aliás hoje eu acho que eu caí em cima dele. Te segurou. Ele me segurou, né? Porque senão você tem medo de viver, sabe? E você adquire medo de sair de casa, ou medo de fazer o que você faz habitualmente, é muito perigoso para a tua saúde, né? Então, ali em outubro, eu tive eu estava andando de bicicleta e me senti mal em cima da bicicleta. E eu percebi que eu estava ficando mal, eu falei, vou descer da bicicleta, porque senão eu vou cair. Uhum. E fui empurrando, e daí naquele, vou atravessar, pegar uma sombra, nesse atravessar, pegar uma sombra, eu caí na pista de rolagem. Uhum. E por sorte, o carro que estava vindo viu que eu estava cambaleando, que eu estava mal e caiu, ele parou, mas parou muito próximo de me atropelar, né? E ainda era um amigo. Puxa! Meu Deus, Giza, o que tá fazendo aí? E aí machucou muito, Giza? Eu apaguei. Eu apaguei, eu não machuquei, sim, porque acho que quando você apaga, o corpo amortece, né? Você cai, né? Diferente de você cair acordada, que você fica tensa, porque sabe que vai cair, né? Daí gera, parece que o problema é maior. Enrijece os músculos, né? E daí enfim. As Giza, dores... você passa cada susto por aí. Eu passo meu Deus. Tem uma lista de sustos? Tenho. Eu vou dizer para você, Vanessa, quando eu digo para os alunos que eles me salvaram, a minha vida hoje está muito ligada com eles e com o que eu faço. Porque o meu prognóstico médico, anos atrás, por exemplo, eu morei 20 anos em Itapema, eu já operei cervical por uma queda de bicicleta, né, que o médico disse, olha, você teve muita sorte, não era para sair andando. E o prognóstico era esse, sabe? O médico que me operou, ele disse, olha, daqui uns 10 anos esse problema vai agravar, porque é degenerativo, você teve muita sorte agora, mas a tendência é que você vai perdendo movimento no decorrer dos anos. Nossa, recebeu um diagnóstico desse? Sim, e mais de uma vez. Você fala assim, olha, o teu prognóstico é cama, daqui a uns anos, né? E para uma pessoa superativa? Então, e aí o que eu fiz, Vanessa? Você pensa assim, bom, se eu aceitasse na hora aquele diagnóstico, eu talvez estivesse já há muitos anos numa cama. Mas eu pego, você olha, lógico, você pensa, nossa, é grave, é sério, é preocupante e tal. Respira fundo, deixa na gaveta, depois de uma semana você vai para a tua vida, porque senão você não faz. E quando eu estava em Itapema, eu cheguei em Itapema, estava te contando o jeito que eu cheguei lá, né? Errado. Era para ir para Joinville e eu fui parar em Itapema. E aí eu não conhecia Itapema. Ônibus que saía daqui, chegava de Itapema, passava às 4 horas da manhã. Não tinha hotel, hotel tinha o Plaza Hotel, que era o hotel, né? Fora isso, não tinha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou para Itapema? Eu tinha que estar lá dia 14 de fevereiro. Eu fui daqui a Florianópolis de ônibus, com uma mochila e o violão nas costas. Violão sempre junto. Sempre junto. Cheguei em Florianópolis, tomei um café na rodoviária e peguei outro ônibus para Itapema, para voltar para Itapema, porque daí ele chegou em Itapema ali umas 7h30, 7 horas, 7 e pouquinho. E eu tinha que estar na escola 8 horas, né? Eu falei, meu Deus, cheguei em Itapema. Daí desci na beira da estrada, assim, porque também não tinha rodoviária, naquela época não tinha nada, você descia na beira da estrada, no trevo ali. Eu falei, agora como é que eu chego nessa escola? Eu falei, bom, vou pegar um táxi, né? Tinha um táxi, eu falei, olha, eu preciso ir na escola tal, Anitta Garibaldi, assim, tal. Daí o cara me levou, tal, e eu desci na escola com violão, mochila e de táxi.
E daí tem uma amiga minha, que a gente ficou muito amiga, e hoje, depois de um tempo, assim, ela contava, nossa, quando você chegou com aquele violão nas costas de táxi, todo mundo perguntando, quem que é essa metida? Metida pelo violão ou pelo táxi? Chegar de táxi. Quem que é essa metida? Adorei. Quem é artista? Que metida é essa que chega e de aí? táxi na escola? Mas eu cheguei assim, Vanessa, eu não tinha onde morar, eu não sabia onde eu ia morar. Ah, certo. Daí a diretora... Aventureira, hein? Chegou meio-dia, todo mundo, bom, então vamos para casa, almoçar, 1h30, todo mundo de volta na escola. E eu parada olhando, né? E a diretora olhou para mim assim, sim, você mora onde? Quer carona? Para onde? Eu falei, não moro em lugar nenhum. Por enquanto, lugar nenhum. Como assim? Eu falei, olha, eu tinha que estar aqui, eu estou aqui, mas eu não tenho onde morar, eu não conheço nada da cidade. E a minha remoção era para Joinville, saiu para cá por engano. Então, o que aconteceu? A minha diretora, quando eu vi que eu estava de violão, ela disse, você toca violão? Eu falei, toco. Então vem, vai almoçar lá em casa, vamos almoçar lá em casa. Olha e no trajeto da escola para a casa dela, quando nós entramos na casa, a família dela já estava almoçando, eu jamais o esqueci, assim, agradeço a Deus, assim, os anjos que ele pôs na minha vida, assim, porque ela chegou assim... Ela disse, olha, pessoal, essa aqui é a Giza, nossa nova professora de educação física, ela vai morar com a gente. Assim? Assim, foi do assim? nada. Uhum. O marido dela olhou assim, tá bom, então. Uau, assim, Giza. sabe? E assim, como porque... é que foi essa acolhida? Porque ela tinha um menino, um filho, ela tinha 2 filhos, e o menino dela tinha 16 anos, e o sonho dele era tocar violão. E não tinha na região ali, era, que tocar violão vai para Itajaí. E eu fui a primeira professora formada em educação física a chegar em Itapema. Uhum. Então ela disse assim, ela não queria perder nem a primeira professora formada, que ela ia ter, Joia. e nem alguém que tocasse violão para ensinar o filho particular, dela, né? Aliou. Então aliou tudo. Então, mas foram pessoas assim na Mas minha mais vida. do que isso, né? Ela te aceitou de uma maneira muito incrível. Meu né? Deus, quem que faz isso, Vanessa? Que incrível. Qual é o nome dela? É Darcy Stel da Silva, dona Darcy. Eles eram donos. Hein? Eles eram donos do depósito da Kaiser e da Coca-Cola. Então a casa era em cima, né? Certo. Então você fica pensando, eu falei, gente, como que alguém te pegou de surpresa? Recolhe, eu falei, nossa, eu só faltei beijar. Quanto tempo ficou com a família? Eu fiquei, era fevereiro, era temporada ainda, fiquei até fevereiro, março, começo de abril, que daí a cunhada dela tinha uma casa que alugava para temporada, daí cessava os aluguéis de temporada. Então, de abril a novembro, eu alugava a casa da cunhada dela, que era vizinha dela. Certo. Chegava novembro, eu tinha que sair da casa, porque eles iam alugar para temporada, eu voltava para casa dela, até terminar o ano letivo. Daí eu vinha para cá. Que máximo. Então foram muitos anos assim ali em Itapema, porque... Quantos anos mais ou menos nesse... Eu fiquei 20 anos em Itapema. 20 anos. Uau. Os 5 primeiros anos fiquei nesse vai e vem, por quê? Porque ninguém alugava casa em Itapema para ano todo. Ou se eu quisesse, vou alugar um apartamento para morar, o que acontecia? Na temporada você tem que pagar mais caro. E era muito mais caro, né? Eu falei, ainda não. mais Itapema, né? Que é um dos pontos mais requisitados, exato, mas né? não era assim, sabe? Eu digo assim, eu me sinto quase uma pioneira falando de Itapema, porque não tinha nada. Conte, dava para curtir uma praia? Nada. A praia era só tua, sabe? E com o passar dos anos, lógico, depois foi evoluindo, né? Você já encontrava um aluguel anual, assim, mais compatível e tudo mais, né? E depois foi indo, né? Já tinha uma casinha, beleza, tranquilo, né? Mas ver a cidade crescer, por exemplo, e eu trabalhei como diretora de cultura, né? Falando em cultura, que o assunto é esse, né? Tranquilo, a gente quer saber da sua vida. Ela tá falando de cultura, mas ela disse que ia falar da minha vida, então eu falei, vai faltar tempo. E diretora de cultura eu fui lá? na prefeitura de Itapema. Uau, por quê? Que currículo fantástico. Então, como que eu fui parar na cultura na prefeitura de Itapema? A professora... a Rita Carolina Werner Wolliger, minha muito amiga, faleceu de Covid, inclusive, ela foi chamada para ser secretária de Educação e Cultura. E ela, culturando música, arte, essas coisas, não era nada com ela, né? Ela entendia muito da questão da educação. Daí, esses dias, e eu já estava nesse processo de doença, de mais estar de licença do que, né? Ela assim, quer ir para a prefeitura comigo? Ela assim, você vai sair do teu dia a dia da educação física, vai, né? Teoricamente a ideia era pegar mais leve, só que não foi bem assim. A gente trabalha muito mais, né?
E eu aceitei e fui, sabe? Então lá criei o Grupo Vivaz, que hoje ainda existe, graças a Deus, está com 26 anos o Grupo Vivaz, 26. Tem contato com o grupo também? Tenho eles até no meu grupo de WhatsApp, tudo Que assim, né? máximo. Então, é uma coisa que muito me dá prazer, você vê que é um projeto que foi meu, desenhado por mim, o nome escolhido por mim, tem uma música que eu fiz para eles e o grupo ainda está ativo e ainda canta Vivaz, que é o nome da música que eu fiz para eles e o nome do grupo, né? E a gente tem o contato, então eles convidam, vai ter show, só que a vida a gente já não consigo mais acompanhar e tá lá. E também as pessoas que estão hoje não são mais aquelas que estavam na minha época, né? Mas assim, é muito gratificante você encontrar, depois ver redes sociais, né? Você encontrar teus alunos. E eu posso dizer assim, olha, eu fui tão feliz como professora. As pessoas, tem gente que não acredita, da onde, não sei o quê, porque todo mundo coloca assim, professora como uma coisa sofrida, né? E eu acho que um pouco é culpa dos professores deixar passar essa imagem, como eu sofro, não sou, sabe? Não sou valorizada. Você aproveitou cada momento, né? Eu amava meus alunos. E eles me amavam. Então, assim, falo dos meus alunos, eu já começo a sorrir. Independente se é um aluno de paz, se foi um aluno de educação física, se foi um aluno do coral de Itapema, né? Porque era assim, era muita união, muito carinho, muito amor verdadeiro, né? E eu acho que é isso que move as pessoas. Então, assim, eu fui muito feliz dando aula. Inclusive, quando eu tive que me aposentar pela questão da minha saúde, né? Foi um choque. Daí as pessoas dizem, nossa, que maravilha, agora vai aproveitar a vida. Eu falei, gente, vocês não têm noção. Eu não queria ter parado, eu amo a minha profissão. Tem os dois lados, a aposentadoria. Eu fui atleta, entende? Fui atleta de elite. Eu fui a primeira mulher, cestabolista, jogador de basquete dessa cidade, convocada para a seleção brasileira. Entende? Então eu joguei seleção catarinense, juvenil, adulto, universitário, né? Joguei por São Bento do Sul, joguei por Joinville. Conheceu vários nomes bacanas do basquete? Sim, Oscar, né? Show. Hortência, joguei contra o perguntar. Meu Deus, a gente assistiu ela jogar, né? Um campeonato brasileiro. Como é que foi essa oportunidade? Porque quando a gente gosta de uma era um coisa, campeonato brasileiro, né? Eu estava jogando por Santa Catarina, ela por São Paulo. E ele era muito superior, o nível assim era incomparável, o nível de São Paulo, porque o nível que a gente tinha, né? Eu lembro que nós perdemos assim, acho que uns 40 pontos para mais. E ela tinha os braços muito compridos. Eu lembro assim, o que eu lembro de jogar com a Hortência é isso. Os braços dela vinham para baixo do joelho assim e ficavam chacoalhando. O tronco maior, parecia dois gravetos. Você sabe esses bonequinhos de posto assim? Né? Os braços você dela. ficou na admiração. Eu ficava olhando, meu Deus, falei, como é que eu vou passar por essa mulher com esses braços desse tamanho assim, sabe? Então você jogando contra, rolava esse negócio. Meu Deus, eu tô jogando contra a Hortência. E aí depois de um tempo cai a ficha, né? E daí o técnico... Eu também sou atleta. Exatamente. Só que é incomparável, né? Lógico, acabamos perdendo e tudo mais. Mas, por exemplo, a minha vida poderia ter sido voltada para esse lado. Se, por exemplo, quando eu fui convocada para a seleção, na época eu tinha 15 anos. E meu pai não deixou. E eu tinha que morar em São Paulo, morar sozinha. Ele disse, não, você não vai. E eu lidei muitos anos, assim, com isso, me judiando, sabe? De uma forma frustrada? De uma forma frustrada. Falei, puxa vida, eu podia estar jogando, sei lá, na Europa, não sei onde. Mas o tempo é o senhor da verdade, né? Então, vamos dizer assim, eu já tinha essa predisposição física para essa condição que eu tenho hoje, né? Então, se eu tivesse, vamos dizer assim, fora do país, jogando fora do país, alguma coisa do gênero, eu poderia ter me lesionado lá, onde eu não teria assistência, onde eu não teria, entende? E evoluído para outros caminhos até. Daí eu comecei a pensar, se tivesse ido... Eu não teria criado o Grupo Vivaz Itapema, que é uma referência, foi reconhecido pelo MEC, na época que eu trabalhei como projeto educacional de destaque, né, em 98. Eles foram mencionados, reconhecidos pelo MEC. E não teria esse trabalho com a PAI. E o trabalho na PAI começou como?
Eu Não voltei, estaria aqui com a gente. não estaria com você. Imagina a gente perder essa oportunidade. E eu só vou abrir um parênteses Diga. aqui. Como você chegou até Itapema despretensiosamente, né? Foi um erro de cálculo Um erro de ali. cálculo de alguém. E em algum momento te passou pela cabeça em recorrer para esse Sim. erro e voltar? Sim. Mas o que é que te fez ficar? Eu fiquei aqui imaginando que a troca não era viável naquele Eu momento, sou né? apaixonada por água. Ah. Água, mar, né? E eu falei para minha diretora na Dona Darcy, eu falei, olha, eu tenho uma licença em mãos, a minha transferência saiu errada, eu tinha que estar em Joinville e não aqui. E se eu não achar onde morar, eu vou recorrer. Ela disse, não, então vamos lá para casa. Fui para casa dela, disse, vai morar aqui, beleza. Daí, no final da tarde, ela disse, Jesus, não quer dar uma volta na praia? Praia já que só atravessar a rua aqui, vai o mar já tá ali. A hora que eu olhei aquele mar, eu falei, não saio mais daqui. Então, Mexeu com o seu coração. O que me fez ficar em Itapema foi o mar. Foi o mar. Que incrível. Assim, a atração... Bom, eu sou do signo de câncer, né? Por si só já é da água. Mas a paz que aquilo me transmitiu, sabe? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E nunca imaginei ter saído, que eu iria um dia sair de Itapema. Mas o que aconteceu? Daí eu fui trabalhar na prefeitura... Aham. E aí vem aquelas coisas, né? 4 anos você faz o trabalho, cria o grupo lá, daí no outro ano não se ganha a eleição e você não faz mais parte do quadro, né? Infelizmente. Infelizmente é assim, ó, né? Ó, beleza, ó, nós vamos ficar com o teu projeto, mas você a gente não quer mais. Normal, né? Normal, natural, vamos dizer assim, né? Mas eu fiquei feliz assim que o projeto não parou. Então, passou prefeito, saiu prefeito, passou 4, 5 prefeitos depois e o projeto ainda está lá. Se manteve. E se manteve e já foram, olha, sei lá, em 26 anos, 10 mil, 15 mil crianças ou mais beneficiadas. E eu fazia assim, um acompanhamento escolar. Então, só entrava no grupo se estivesse bem na escola. Caiu a nota na escola, então você não participa da apresentação. Você vem por ensaio, mas você não participa da apresentação. E as apresentações deles eram sempre com luz, com palco, com som profissional, porque eram 100 crianças. 100 crianças, né? Então, precisava uma coisa muito grande mesmo. E aí foi, então, esse trabalho seguiu, né? E aí, quando o pai faleceu, nós viemos para cá, porque daí a ideia era que a mãe fosse para o litoral, mas ela não queria. Tinha os netos pequenos, mas eu não vou vir. E eu já estava aposentada. Então, para mim, era indiferente estar lá ou estar aqui. Né? Eu falei, tendo água perto, eu tô bem. E aqui tem abundância. Aqui tem bastante. Não dá para nadar no rio, né? Mas vamos dizer assim. Gisa, foram outros fatores, isso. Então, daí a gente veio, né? Que a mãe queria, vamos dizer assim, não quis morar lá no litoral e não queria as filhas longe, né? Entendi. E a gente, vamos dizer assim, então era mais fácil nós mudarmos a nossa vida do que mudar a vida dela completamente, né? Então, daí a gente voltou para cá. E daí eu nem tocava mais violão para mim lá, nem para mim. E eu comecei a tocar na igreja, aqui na Matriz de Porto União. E nesse período ali, uma professora da PAI me chamou para acompanhar um aluno que estava classificado para o estadual, né, para o festival. E a professora que classificou ele tinha ido embora. Não pegou aula na PAI, né? Porque todo ano também é contrato temporário, né? E ela não conseguiu aula na PAI, então ele não poderia ir para o festival se não achasse alguém que tocasse para ele. Aí eu já estava tocando na igreja, né? Falei, não, tudo bem, já estou tocando um pouco de novo, vamos lá, vamos ver qual que é do menino, né? E a minha surpresa maior foi que era o Anderson, né? Um vocalista excepcional. Nato, né? Nato, uma voz maravilhosa. Eu comecei a ensaiar com ele e ali foi uma mudança de chave, assim, total na minha vida. Eu nunca... Foi um recomeço? Foi total, total. Eu nunca vou esquecer e nunca vou deixar de contar isso. Eu sei que você já ouviu essa história várias vezes. Mas ali, naquele festival, eu senti vergonha de mim. Muita vergonha. Porque eu estava, assim, vendo no palco alunos com deficiência comprovada, ou física ou intelectual, não importa, mas tinha a deficiência. E eles apresentavam números de arte, de dança, de teatro, de tudo assim, com uma beleza tão grande. Eu lembro assim que eu comecei a chorar. E a diretora disse, meu Deus, o que está acontecendo com você? Eu falei, não, me deixa. E a minha pressão subiu muito,
sabe? A ponto assim que terminou aquilo ali, eles tiveram que me trazer para cá, porque de mal que eu fiquei. Uhum. Mas eu fiquei assim, gerou esse tumulto emocional, porque eu falei, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Que eu estava aposentada, eu falei, estou aposentada, não toco mais. O que eu estou fazendo? Tenho anos pela frente ainda para viver, e eu vou viver assim, em casa, sem fazer nada, sem tocar um instrumento, sem nem para mim, né, sem colaborar. Uhum. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei para a escola com o Anderson, os outros alunos, daí eu falei, ele queria ser cantor, o sonho dele era ser cantor, né? Eu falei, olha, eu toco na igreja, se quer, você pode vir tocar comigo, cantar comigo na igreja, e aí sim foi. E daí eu ia na sexta-feira ensaiar com ele para cantar no sábado ou no domingo. E aí os outros alunos começaram a ficar alvoroçados. Cada vez que eu ia, eles ficavam bem loucos, porque eu estava lá e escutava o violão e o Anderson cantando. Uhum. E assim nasceu o Grupo Amor Especial, porque daí a diretora na época falou, Giz, assim, os alunos ficam muito loucos quando você vem aqui. Uau! Vamos experimentar mais alguns? Eu falei, não, realmente vamos. E daí Dona Terezinha Wolff, um abraço, querida, madrinha do Grupo Amor Especial, sempre foi considerada assim, porque ela nos fez o primeiro convite. Uhum. Ela fez o primeiro convite e disse, Giz, arrume uma ou duas músicas para vocês cantarem no Natal do Castelinho, para nós e tal, né? E nós fomos. Não tinha nem uniforme, sabe? E a gente foi e todo mundo ficou assim, o que é isso? Da onde que essas pessoas cantam? Lindíssimo. E da onde que eles cantam bem? Uhum. Sabe? E ali começou, e daí vem mais um, e nesse caminho já foram, assim, 19 anos. Desde 2006, Desde né? 2006. Então, houve ali na questão da data de início, uma confusão até que eu mesma que fiz. Mas daí, quando eu comecei a fazer as contas, porque a minha irmã ela tem um projeto de arte aqui artesanato, aqui no Armazém do Porto, e é na mesma época. Então, a mesma idade que tem a associação é a idade do coral. E ela disse, não, a associação tem 18. Eu falei, não. Eu falei, mas deixa eu ver. Daí eu revisei, né, as questões. Coral também. E achei a medalha do Anderson no festival de 2007, né? Só que eu fui, o ano anterior eu comecei com ele, antes do festival, né? Então, tipo assim, eu comecei em 2006, ele foi pro festival em 2007, em 2006 a gente começou o ensaio, né? Incrível, e ali Giza. foi, sabe? Que trabalho bacana, hein? E eu já aproveito e lhe pergunto, então. Pergunte. A Giza, criança, estava mais para educação física ou mais para música? Quando era criança? Quando era criança... Qual tocava mais o seu coração naquele período para pender de um para o outro? Como é que era a Giza Eu era criança? Rita Lee. Rita Lee? Eu era Rita Lee. Preferida. Aos 10 anos de idade eu era Rita Lee. Eu sonhava que eu era Rita Lee. Eu aprendi a tocar violão, assim, eu tinha 10 anos, tinha um violão lá em casa. Ai, o pai adorei. tinha ganho um violão, nem me lembro, assim, né? E eu colocava os discos, tinha os discos da Rita Lee, eu colocava lá e ficava tocando, sem saber, nota, sem nada, só tocando em cima, assim, quando alguma coisa dava certo. Eu falei, opa, isso aqui combinou. Daí eu olhava aquilo, eu nem sabia se era um acorde ou não era, mas aquilo fechava, eu conseguia tocar as músicas da Rita Lee. Então, assim, por isso que eu digo até que... hoje é o seu astro preferido? A Rita Lee é, assim, minha maior influência na música, né? Gente... E aí eu comecei a pensar assim, vou seguir uma carreira artística. Mas eu pensava, mas eu tenho vergonha de palco. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou ser artista se eu tenho vergonha de falar em público, de estar no palco, né? E foi, mas a vida inteira aquilo ali, aquele sonho de ser cantora. E como que eu fui parar na educação física? Pois é, vou te contar. Eu fui atleta a vida inteira, mas nunca me passou pela cabeça fazer educação física. E eu estudava no Santos Anjos, estava no último ano, ou seja, nas férias ali, dezembro, janeiro, teria que prestar vestibular, e eu não fazia a mínima ideia. O que eu vou fazer? E eu estava conversando com a irmã Delberg, ela falando, vocês têm que pensar, o que vocês vão fazer, não sei o quê, vestibular, então... E daí eu estava parado com ela, conversando no corredor, e ela assim, e você, o que você vai fazer? Eu falei, irmã, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. E eu já jogava, e ela sabia, pois a gente jogava pelo colégio, né? E do lado tinha, assim, um cartaz da Faculdade de Educação Física de Joinville. Ela apontou pro cartaz e assim, por que você não faz educação física? Eu falei, olha como meu Deus! Eu disse, irmã, como é que eu não pensei nisso? E foi assim. E aí eu fui fazer educação física, tipo assim, sem cursinho, também, sem cursinho, sem nada.
fui lá, fiz, passei, né? E aí tinha a questão. Mulher, estudar, morar fora de casa. A minha família era uma coisa complicada. Eu falei, pai, eu quero fazer educação física. Tudo bem. Eu falei, eu vou fazer o vestibular. Tudo bem. Pai, se eu passar a faculdade em Joinville. Vamos ver. Esperar passar. Mas eu acreditava, eu imagino que ele não esperava que eu passasse. Sabe? Talvez lá na cabeça dele, disse, vou deixar ela, vai lá. Deixa que faça Deixa que primeiro. faça. E eu fui, inclusive, eu passei em primeiro lugar na região. Imagino. Aliás, eu sou assim, ó. Aí fiz, né? Daí eu falei, o pai falou que eu, né? Não, tudo bem. Daí fui estudar em Joinville, foram outras aventuras por lá bacana, também. Giza. Fiz faculdade lá. Tanto a música como a educação física requer muita disciplina. Junto. Muita disciplina e anda muito junto. E é uma característica sua, porque você é disciplinada. E o que você pede para fazer, você faz valendo, né? E assim, ó, educação física, chovia, os alunos, professora, vamos jogar carta. Não. Mas vamos aprender a teoria do voleibol, como que se joga, a regra do basquete, não sei o quê. Professora, mas todo dia... Não, então na última aula que chover, que for uma livre, eu trago violão. Aí a gente cantava, então sempre o violão teve junto com a educação física para mim, né? Então, essas coisas aconteceram assim, sabe? Daí eu fiz a faculdade. Aí, quando eu vim para cá, trabalhei no Nilo Peçanha 2 anos como ACT, né? Que é o caráter temporário. Certo. E eu tive muita sorte que já no 3º ano abriu o concurso estadual, né? Para se efetivar e você não se incomodar mais em procurar aula, né? E tinha a vaga, uma única vaga para 40 horas no Germano Wagenfir. E o professor que estava lá, ele disse assim, você sabe que eu que estou nessa vaga, né? Falei, não, eu sei. E ele tinha mais tempo de serviço, era por escolha, ele estava na vaga. Eu falei, sei, você sabe que para você pegar essa vaga, você tem que passar em primeiro lugar no concurso, né? Eu falei, não, eu sei. E eu passei. E eu vou passar em primeiro. Eu não falei para ele que eu ia passar, mas eu passei. Passei em primeiro lugar. Lá no fundo, primeiro lugar na cidade e 3º na região. Foi Uau, assim. E aí eu fui. Quanta foi engraçado. Hein? E daí assim, eu fui pro Germano e ele foi pro Nilo Peçanha. Sabe? Deve ter ido assim, me desculpe, meu amigo, mas era uma questão de você garantir... Era eu ou você? Não, e ele já era concursado. Eu não consigo saber por que abriu essa vaga ali, porque ele já era concursado. Então, são as coisas que aconteceram assim que eu não sei explicar. Acho que já era para ter ido ali, né? E daí também fiquei no Germano ali, acho que uns 2 ou 3 anos... acho que uns 4 anos, porque daí em 86 eu fui embora. Fiquei 4 anos no Germano, e daí fui para Itapema, e daí lá fiquei 20 anos. E de lá voltei para Pai de Portunhol. Gente, quanta história! Hoje um bate-papo descontraído com Giza Storck, nossa queridíssima amiga, parceira e também ícone da cultura aqui do Vale do Iguaçu e também da região. Giza, essa veia religiosa sua é do seu pai e da sua mãe? Bastante, assim, o pai e a mãe sempre foram muito católicos, né? Mas é uma coisa, assim, muito interna minha também. Todos lá em casa temos, assim, essa devoção, essa coisa, essa crença em Deus, né? Mas eu tenho motivos muito fortes, assim, para ter certeza. Como eu te falei, eu sou uma sobrevivente, né? Eu já tive experiência de quase morte. Tive uma quando eu fiz a minha cirurgia aqui, né? Tive algumas experiências assim que nada além de Deus explica aquilo. Você ter escapado daquela situação, né? E eu digo assim, brincando ali, que hoje eu caí em cima do meu anjo da guarda. Pro pessoal que né? pessoal que tá vendo aqui, antes de chegar aqui, eu sofri uma queda em casa, né? E tô aqui. Então tomou um Dorflex e tá aqui, gente. Tipo assim, ou ficava no chão chorando, ou levantava e vinha cumprir o compromisso, né? E o compromisso para mim sempre é uma coisa muito importante. Mas o que aconteceu? Eu falei, eu tenho certeza que eu fui segura. Porque a forma que foi, porque eu já tive uma queda assim, sofri uma queda assim em casa, em 2016, que eu apaguei, literalmente, e eu machuquei muito meu rosto. Porque eu caí com o rosto no chão, né? E dessa vez
caí, não bati o rosto no chão, né? Deu tempo de pôr a mão para me proteger e tudo mais, né? Então, quedas fazem parte da minha vida. Eu já caí de bicicleta, eu já me meti. Escuta, você tem tempo? Temos todo o tempo do mundo. Deixa eu te contar então essa aqui. Como que eu fui parar na mesa de cirurgia do Dr. Oswaldo Quirino, um Exato. santo Como é que foi isso? neurocirurgião, assim, de mão cheia lá de Brusque. Eu pedalava, sou, assim, fanática eu surfava com os meus alunos, porque eu morava na praia, então eu terminava a minha aula de educação física, a gente ia pra praia, eu surfava com os alunos, jogar vôlei de praia depois da aula, jogar corrida de bicicleta, Aventura. sabe? Uhum. Então era muita diversão. E tive em Itapema, tinha esse pessoal aí que começa a fazer cicloturismo, eu já fazia. Eu já fazia. Há muito tempo. Há muito tempo. Uhum. Assim, eu pegava minha bicicleta, saía de Itapema e dizia, vou ali pro estaleiro, vou ver aqui. Mas não é o estaleiro como é hoje, asfaltadinho, era morro. Era aventureiro. Aventura, Uhum. chão, pedra batida, e sozinha. Eu ia sozinha. Um dia eu cheguei numa clareira, assim, tinha um caminhão com um baú aberto, uns caras em volta, assim, uns 4, 5 carros parados, e eu parei naquela encruzilhada, naquela clareira, e os caras pararam, assim, numa distância Gente, razoável. E aí? E eles ficaram me olhando, assim, eu falei, meu Deus, eu tô no Decontou. lugar errado. Aham. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou montar na bicicleta e vou Vou devagarinho. Não, Ah. vou devagarinho, no meu ritmo. Daqui a pouco, não demorou, veio dois meninos de bicicleta atrás de mim. E eu vi que eles estavam atrás de mim. Eu falei, ai. Eu falei, é hoje que eu não vou sair desse estaleiro, né? E aí? Aí tinha uma escola com telefone, um orelhão, telefone público. As crianças de hoje não vão saber o que é um orelhão. Procurem, pesquisem. Te salvou no momento. Eu falei, eu vou parar nesse orelhão e vou fazer de conta que eu tô falando com alguém que tá vindo atrás de mim, que vem me buscar ali, né? Isso mesmo. Porque das duas, uma. Se eu não fizer isso, eu morrer, tô sujeita a morrer da mesma forma, né? Aí os meninos de bicicleta passaram por mim, subiram e ficaram esperando lá em cima, sabe? Certo. E daí, quando eles estavam começando a passar, eu falei, você já tá chegando aqui? Vem me buscar. Vocês estão em quantos? Estão uns 5. Beleza, então eu vou esperar aqui na frente da escola Usou mesmo. de Então, expertise. Aham. E aí os piá fizeram a volta e voltaram. Aí na segunda-feira eu cheguei na escola, falei, gente, o susto que eu levei ontem no estaleiro, não sei o quê. Eles quase me mataram na escola. Elas, meu Deus, você não escuta rádio. Você não vê que aquilo ali todo final de semana aparece alguém morto. Que eles matam, que aquilo é local de tráfico. Não sei o que. Eu falei, meu Deus. Você dá trabalho pro anjo da guarda, né, Gisa? Eu dou. Ele chega arranhado no fim do dia, tenho certeza. Mas então assim, sabe? Então podia ter dado ruim ali. Né? Poderia, claro. Daí eu fui de bicicleta, né? Você vê, depois eles ajeitam tudo, né? Porque eu tô contando assim como tá vindo, né? Aí no final de semana ia ter uma competição de downhill em Zimbros. E era só barrancão, só pirambeira. Eu nunca tinha feito downhill na minha vida. Aí eu falei assim, eu vou lá, vou ver o que esse tal de downhill, que eu me interessei. Louca por modalidade diferente. Radical, sempre Radical, fiz esporte radical, assim, amo de paixão. Uhum. E aí eu peguei minha bicicleta, só que a minha bicicleta, ela não era uma mountain bike, foi uma bicicleta que eu mandei por câmbio, porque na época, só quem tinha muita grana tinha uma mountain bike de verdade. Eu peguei minha bicicletinha, aventura, lá com minhas marchinhas, vou lá ver. E quando cheguei lá, eu falei, o barranco é esse aqui, tal. Esse aqui é o trajeto, tem que descer aqui, beleza. Vou descer. Posso experimentar? Pode descer, não sei o que, o pessoal tá limpando ainda, arrumando. E eu comecei a descer, no que eu fui descer, eu apertei um freio e eu vi que estava sem freio na roda de trás. Eu falei, meu Deus, eu tô sem freio. E daí, assim, eu não soltei completamente, dei uma freadinha, eu vi que não ia ter freio. E aqui na roda da frente eu tava freando bem, né? Certo. Eu falei, eu não posso soltar aqui, porque se você soltar, a roda vai e você freia de novo, você capota. E aí? E aí eu segurei assim, com toda a força que eu tinha, até conseguir descer. Acho que foram uns 15 minutos de descida, assim, Gente, muito devagar, muito devagar. Eu não me desafiaria de E aí, jeito nenhum. eu já tava com uma hérnia de disco na ocasião. Uhum. E daí sempre a minha médica dizia assim, olha, ela assim, você tome cuidado, com esforço, com isso, com aquilo e tal, né? E eu, atleta, eu tava com 24 anos. Fiz downhill ontem. 24 anos, eu falei, que hernia de disco que nada, não sei o que, vamos fazer. E daí quando eu cheguei em casa, tomei banho, eu tava com o cabelo comprido, que nem eu tô hoje.
Aí eu lavei a cabeça, eu baixei a cabeça quando joguei para trás, para jogar o cabelo para trás, deu um choque. Senti um choque no cervical, assim. E aí começou o corpo inteiro formigar e ali eu comecei a perder força. Nossa. E daí eu comecei a chamar a minha vizinha, eu falei, venha, venha. Aí ela me chamou, né, me socorreu e tal. E ela essa parte é uma parte engraçada. Ela disse, Giza, olha, ali em Porto Belo tem um pai de santo. Eu falei, Cida, pai de santo, eu preciso ir pro hospital. É que você tava toda... Ela achou que você tava esmorecendo. Sei lá o que ela achou que eu tava... aí, certo, ela pensou, meu Deus, que essa mulher vai ter agora aqui, o né? que tá acontecendo? Eu falei, não, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho que ir pro hospital agora, não sei o que. Né? Daí fomos pro hospital, aí o que aconteceu? O rapaz que me atendeu, o médico que me atendeu lá, disse, olha, isso foi um problema cardíaco, que te deu alguma coisa cardíaca. Eu disse, capaz, que cardíaco, da onde? Não sei o que, meu problema na cervical, não sei o que. Uhum. Isso ainda braba com o médico, me deu lá um analgésico, uma coisa, e braba quem falando que eu tinha problema cardíaco, né? E daí foi, só que daí o que aconteceu? As dores foram aumentando, foi ficando mais difícil trabalhar. Tive dias que eu não conseguia assim andar, se eu pisasse numa pedrinha, eu sentia dor, assim, a dor era horrível, horrível, horrível a dor. Aí né? essa minha amiga, a Rita, ela conhecia o Dr. Oswaldo em Brusque, que era um neurocirurgião, assim. Ela disse, você tem que ir lá, vamos lá. E daí chegamos lá e ele disse, olha, teu caso tem que operar. Ele disse assim, a tua sorte, o que você teve foi um choque medular. Então, tipo assim, a hérnia rompeu, bateu na medula e voltou. Ele disse, a tua sorte que voltou, senão você não estaria mais com movimentos. Então, eu fico pensando assim, ó, fiz a cirurgia, corri o risco, tive uma experiência muito estranha, assim, né, eu tava espiritual, eu tava indo, sabe? No momento da cirurgia. Depois, eu já estava no quarto. 3 dias depois, eu comecei a passar mal e eu estava morrendo. E eu estava com uma outra pessoa no quarto, assim, naquela época a gente fazia pelo IPESC, que era o Instituto de Santa Catarina, Previdência, né? E eu, assim, mal, e eu escutava uma coisa de mim, uma coisa assim, eu dizia, meu Deus, a mulher está passando mal, eu não consigo acordar para chamar alguém para atender ela. No fim, ela que chamou alguém para me atender, era eu que estava... Pelo contrário. E daí, assim, aquela luta, assim, sabe, uma coisa assim... Para acordar. Para acordar, para respirar, não sei o que, de repente, uma hora eu cansei, falei, deixa para lá. E daí foi uma coisa muito morna, sabe? Aquilo foi, assim, como se eu estivesse realmente indo. Eu estava indo, eu tenho certeza que eu estava indo. E daí, de repente, eu voltei. Daí eu olhei, o médico já estava na cabeceira ali, já estava com todo o procedimento de ressuscitação e tudo mais, né? Eu falei, pô, doutor... Então, eu tive muitas situações assim. E aí, quando nesse indo... Uma coisa muito intimista, se contar, e muito né? forte, muito forte. Sabe? E nesse indo, assim, você ouve, né? Tipo assim, eu ouvi... Quem quiser acreditar, acredite, eu acredito. Eu ouvi uma voz, a pessoa disse assim... Venha, Eliette, vou te levar com Jesus. E daí eu falei, como Eliette? Meu nome não é Eliette. Não sou eu. Não sou eu. Uhum. E aí, nesse ínterim, o médico já tinha, né, me feito voltar e tudo mais, já estava de novo ali, né. E eu sempre fiquei com esse negócio na minha cabeça, né. Eu falei, nossa, daí cheguei até a perguntar no hospital, eu falei, tem alguma Eliette internada? Ficou preocupada. Que possa ter vindo no quarto errado, assim. A gente brinca hoje, assim, com essas situações, mas foram situações, assim, de verdade, assim, muito próximas, né? Então, em 2016, né? 2016 que eu caí no chão da minha casa também, eu estive com o pé no outro lado e voltei, né? O que você acha que te mantém aqui com a gente? É isso? É esse propósito? Com a gente, com as crianças, com a música? Eu acredito, hoje com a vida? Hoje eu acredito, assim, firmemente que são meus alunos especiais. Eu tenho essa certeza, assim. Porque depois que eu comecei a trabalhar com eles, as minhas dores diminuíram, né? A minha saúde ficou muito mais controlada, mais estável, né? Recentemente, há 10 anos atrás, agora lembra do médico lá em Balneário que disse que o meu problema era cardíaco, certo. E eu briguei com ele? Há 10 anos atrás eu descobri que realmente ele tinha razão. Ele tinha toda que razão. Eu tinha uma condição ali também que, né? Veja só. Então, então eu vivia assim a minha vida inteira a mil, tudo muito intenso, o esporte era muito intenso, tudo muito intensamente, né? Então, assim, eu já podia ter morrido na infância, porque o
o nível de exigência física que a gente tinha era esporte, era basquete, era vôlei, era Muita tudo, adrenalina, né? natação, e a gente aprontava, sabe, os irmãos, a gente, meu Deus, eu fico pensando assim, como que a minha mãe aguentou? 8 Oito, não eram 8, assim, eram 8. iguais a você? Os irmãos eram iguais? De adrenalina, de aventura? Sim. Né, tinha um outro mais calminho, assim, mas... Tinha um no meio. Tem 2 ali que eram mais sossegadinhos, mas o resto é Certo. tudo, assim, sabe? Então, a gente se arriscava muito, Sim, né? sim. Sem pensar, por exemplo. Hoje eu penso, eu falei, meu Deus, Até quanta uma certa inconsequência. Isso, Inconsequência. aham, Inconsequência. Tipo assim, como que eu vou de bicicleta me enfiar no Então, o meio seu anjo da guarda tá desde criança. Desde. E Desde você falou criança. da questão, assim, espiritual, ligação, por exemplo, eu desde pequena, eu lembro, assim, que eu conversava com o meu anjo da guarda, né? Você sabia, a gente aprendia, né? Que você tem uma... Então, eu sempre falava assim, e hoje eu falo, cara, ó, me ajuda aí, preciso isso, preciso aquilo, me cuide, né? Então, as pessoas não... anjo da guarda, não sei o quê. Todo mundo tem o seu, só que, assim, você tem que manter o contato com o seu. É a mesma coisa com Deus, né? Muita gente passa por situações, porque Deus me abandonou. Mas você tem uma relação estreita com Deus? Você fala com Ele todo dia? Ou você só fala com Ele quando você está no pepino, precisando de um socorro, né? Então, eu tenho muito essa coisa dentro de mim, essa fé, essa certeza que a minha vida é do Senhor e Ele dispõe dela como Ele bem entender. Então, se eu ainda estou aqui, por tudo isso que eu te contei, que eu já passei, que já poderia não estar, né? É porque Ele ainda tem um propósito para minha vida. Já está tendo, né? Com tudo que ela está contando aqui pra gente. E Giza, pensando aqui, você foi uma mulher à frente do seu tempo. Eu fui. Não é? Fui, uma mulher motoqueira, uma mulher que fez educação física, foi morar sozinha, né? Sim. Entre tantas virtudes e, por exemplo, a própria música, né? A própria Rita Lee, Rita que Lee era já sua... era uma E aí, revolta. como é que você considera isso pro período, uma mulher tão pra frente? Então, não foi fácil. Não foi fácil, mas assim, era a minha natureza, era essa, assim, mas como? Isso aqui não é para mulher, mas por que não é para mulher? Por que eu não Você posso? questionava? Eu andava de skate, né? Quando Imagina. eu acho que fui a primeira mulher a andar de skate, menina a andar de skate nessa cidade. De moto, eu fui a terceira, porque tinha a Ruth Mac, ela era professora de educação física também, então ela foi a primeira motociclista. Uau. Depois veio a Renata Stern, que era essa que trabalhava comigo na escola, e depois eu. Só que assim, não é como hoje, você vê todo mundo, mulher andando de moto, às vezes você vê a mulher com aquelas motos assim, enormes, extravagantes. Nossa, hoje é normal, mas naquela época não era. Então muitas vezes a gente era atacada por isso, assim, sabe? Você escutava desaforos, né? Porque como? Da onde? Mas né? nada te abalou, né? Eu segui a minha vida, né? Eu falei, fala aqui, sai aqui, né? Então, a questão da moto também tem uma situação assim, eu queria comprar um carro, quando eu trabalhei, eu falei, vou comprar um carro, e eu tinha visto um Jeep. Eu falei, nossa, que Jeep legal, eu quero esse Jeep. E o meu pai disse, Jeep não é para mulher, isso aí não é carro para mulher. Vi essa Falei, questão. Tá bom, pai, então eu não vou comprar o Jeep. Comprei a moto. E aí, quando apareceu, quando como é que foi? meu irmão foi buscar a moto em Curitiba, daí quando ele chegou em casa com a moto, eu já estava lá, né? Eu falei, pai, eu quis comprar um Jeep, você não deixou. Veio a então, moto. sempre foi assim, eu tocar violão, sair, daí tinha época assim, vamos sair, traz o violão, isso aqui pra você tocar, porque... Não podia. Não, filha minha não sai para tocar violão na rua, ou em barzinho, onde quer que seja, né? Então a gente foi criado nesse sistema assim, né? Não pode. A gente sabe que a própria Dercy Gonçalves falou em um documentário de que ela sofreu muito para ser artista, né? Porque a mulher era vista ou taxada de uma maneira represália por tudo isso que fazia, né? E é uma quebra de paradigmas, né? E na verdade, assim, hoje eu fico pensando, quando eu vim de Itapema para cá, eu já pedalava nas estradas, assim, né? Levava meus sustos, mas pedalava. E quando cheguei aqui, mas eu sempre fui assim, equipamento de segurança. Então eu usava capacete, luva, lanterna, tudo.
E eu andava por aqui, fazia volta nas cidades, o que eu escutava de besteira? Porque eu tava, ai, vai pra onde? Vai pra Marte de capacete, não sei o quê. Então, as pessoas se zoavam porque você estava pedalando protegida, de equipamento. Hoje, todo mundo faz isso. Eu disse, mas eu precisei escutar desaforo para que as outras mulheres que vieram depois pudessem pedalar sossegadamente com seu capacete. Isso. Nossa! E hoje, quando você repara a infinidade de mulheres na bicicleta, na moto... Não é uma inspiração? Você foi uma inspiração lá atrás. Teve uma situação assim, eu estava pedalando, né, já com meus cabelos brancos, estava numa subida, e daí passou uma moça, né, passou, e daí ela disse, vamos lá, senhora, força, você consegue. Aquilo me deu uma raiva. Eu falei, olha... acelerou. Eu falei, olha, minha filha, eu vou te contar uma coisa. Eu já pedalava e subia morro antes de você nascer, e daí acelerei. E fui, falei, agora você vem atrás. Porque, tipo assim, é aquela questão, nossa, 63 anos, cabelo branco, é velho, acabou, tá imprestável. Nada, tá no auge. Entende? Então, assim, o meu grande problema físico é entender o limite da minha segurança. Certo. Porque, tipo assim, vamos pedalar, meu sobrinho, já fiz 2 Audax, né, que é... Fiz com o Eduardo e depois fiz com o meu primo de Joinville. O Audax é uma prova de longa distância, né? Na época fiz um em Florianópolis, depois fiz um em Joinville. E a gente estava treinando para fazer uma parte do Tour de France para amadores, né? Então, por exemplo, o Audax, ele te dá um brevet que você, cada etapa que você cumpre, 100 km, 150, 200, até mais de 1.000 km, 2.000 km, uma coisa assim. Certo. Você ganha um brevet internacional. Então, aquilo é uma coisa assim, no mundo ciclístico, uma coisa muito importante. E a esposa, a falecida esposa do meu primo, ela estava tirando esses brevets, ela já tinha 4 ou 5, se não me engano. E aí ela faleceu. Ela teve um câncer e faleceu, né? E aí, quando teve em Joinville, o Audax, a prova, inclusive, era em homenagem a ela. E aí, meu primo disse, olha, eu quero pôr todas as bicicletas dela na prova, né? Então, cada amigo nosso vai levar uma. Você não quer levar uma bicicleta dela? Eu falei, quero, lógico, com muita honra, né? Então, daí a gente foi e fiz esse Audax em Joinville também. Depois eu comecei meio que pisar no freio para essas coisas, porque daí teve a situação que aconteceu com um colega nosso aqui, né? Certo. Ele chegou falecendo numa prova dessa. Então, eu comecei a abrir os olhos, assim, que é você por você. A prova em si não te dá grandes garantias, né? Inclusive, a minha médica... desafio, hein? A minha médica, quando ela assinou o atestado, porque você tem que apresentar um atestado de saúde, né? A minha médica, ela disse, depois que eu assinei teu atestado, ela disse, eu não tive mais descanso enquanto você não chegou Enquanto aqui. não voltou. Enquanto você não voltou, eu vi. Giza, dá trabalho para os médicos, para todo mundo. Você dava muito trabalho para teu pai e para tua mãe também? Muito. É isso? Muito trabalho? Muito. Aí, no começo, eu te apresentei como maestrina. Mas o correto é maestra ou maestrina? Maestrina. Bacana. Na verdade, também é um desafio para a mulher, né? Na verdade, não está errado. Assim, o maestra vem do espanhol, que maestra é professora, né? Certo. Mas em relação à música, é maestrina, porque é uma disciplina específica também, né? Show. Então, já o tom ali. E aí, pesquisando, a Antônia Luísa Bricco foi uma regente de orquestra e pianista neerlandesa radicada nos Estados Unidos. Ela foi uma das primeiras mulheres a obter o reconhecimento como regente. E brasileira. Olha. Chiquinha Gonzaga? Chiquinha Gonzaga foi a pioneira. É um expoente para você também? Não, a minha praia era mais rock and roll, né? Tipo assim, eu conheço Chiquinha Gonzaga, mas não era musicalmente, não era a minha praia, né? Mas a questão assim da mulher na regência, até uma época eu tinha assim, não receio de me considerar ou de me auto-intitular maestrina. Eu dizia, não, sou condutora, regente. Certo. Daí, em várias conversas com o Marcelo, não, você é maestrina, né? É maestrina. Adorei. Falei, beleza, não, tudo bem. Aí passei a adotar o termo maestrina, né? E, inclusive, a minha sobrinha, filha do Marcelo, a Clara, ela já toca no Instituto na Biju, na banda juvenil, infanto juvenil. E esse ano ela já vai tocar na adulta, né? E ela tem uma percepção musical, assim, igual do Marcelo, se não for maior também depois. Pudera, né? E ela quer ser a primeira maestrina da
Biju, do Instituto Sim. Ah, A que pri- ela, tia, eu vou bacana. ser a primeira maestrina do Instituto Sim. E ela vai ser. Que incrível. E ela vai ser. Porque ela, assim, daí agora ela está fazendo aula de violão comigo, né? Começou ali no finalzinho do ano. Daí o Marcelo falou, não, então se quer ser maestrina, você tem que tocar, passar por vários instrumentos. Ela toca trompa. Ela é a única menina na cidade que toca trompa, que é um instrumento menos comum, vamos dizer assim, né? Aham. Depois apareceu mais uma, mas ela era a primeira, então, e agora ela vai ser a primeira maestrina, né? Então você conversa assim, você vê as pessoas, as meninas se interessando, né? Dentro da própria PAI, eu tenho uma aluna que, tipo assim, se eu sair, eu falei, vou a tal lugar ali, toma conta deles para mim. Quando eu volto, ela tá regendo. Daí os professores, meu Deus, ela faz igual você. Que Né? incrível. Igual você. O que é o exemplo, né, Então, Giza? entende? O exemplo, ele é incrível. São 18 anos, 19, agora ali vendo o teu gestual. E assim, o meu gestual com eles é uma coisa muito específica. O seu gestual, ele é empolgante, me permita dizer. Muito obrigada. Já dança lá no palco, né? Não falta mais nada. Não, então, daí nós falando essa história de idade, mulher e maestrina e não sei o quê, nós tocando na Assembleia Legislativa em 2020, 22, não me lembro ali. E daí nós tocando, e eu sempre naquela pilha, porque me divirto com eles, começo a dançar e tudo assim, e eu já tava com o cabelo branco, né? E daí a hora que nós terminamos, daí veio uma mulher que tava ali perto, ela assim, nossa, mas que legal ver a senhora assim dançando, a senhora dança com eles, né? Como se eu fosse Algo tão diferente, né? E é tão incrível, como se eu né? fosse assim, cara, cabelo branco limita, você não é capaz de fazer mais nada. Morra, que você branqueou o cabelo, De jeito algum, sabe? né? Aham. Então, mas as pessoas têm essa situação. É que nem o menino lá, nossa, teu contrabaixo? Falei, meu contrabaixo. Há um certo preconceito. Há preconceito. Muito, não é um certo, é Vive muito, isso, né? sim, sabe? Então, mas eu hoje prefiro assim, eu falei assim, eu acho divertido até, porque não tenho mais intenção de pintar meus cabelos. Se eles quiserem ficar branquinhos como a neve, eles podem ficar, lindo, tá um não charme. tem problema. Só que daí as pessoas vão dizer, meu Deus, Charme. olha o que ela faz com o cabelo branco, aquela idade, o que faz? Então, o limite, eu digo para os meus alunos, o limite é a gente que põe, né? Claro que dentro da minha situação de coluna, por exemplo, tem coisas que hoje eu não posso mais fazer, né? Pro meu bem, eu não posso mais fazer, Isso. né? Mas eu posso fazer tantas outras. Então, por exemplo, eu Pode redescobrir tantas outras, exatamente. né? Então, assim, você se reinventa, né? Por exemplo, passei agora em janeiro muito empenhada na minha flauta transversa. Eu já estava com uma lesão de ombro, agora a lesão já foi para o romboide ali, para a escápula. Não melhora. Aí você para um pouco a flauta, trata ali, pega a flauta, doeu, trata de novo. Mas, a flauta, tinha uma neurocirurgiã em Balneário Camboriú, quando eu já tinha feito uma cirurgia, estava em vias de ter que fazer uma outra, né? E ela disse assim para mim, eu falando, olha, doutora, eu falei, eu queria comprar uma flauta nova, né? Eu tenho uma flauta, toco flauta e tal, queria trocar uma. Ela disse assim, é um instrumento caro, né? Eu falei, é. Ela disse, não compre. Ela disse para mim, não compre. Aham. Aquele não compre que ela me disse, ela resultou na minha cabeça assim, saia daqui agora e vá comprar essa flauta. Deixa Porque pra lá. ela pôs um limite em mim. Ela, como que diz, porque o prognóstico era aquele que eu te falei, né? Sim, exato. Você não é para estar em pé, Aham. entende? Então já passou por tanta? Não é? O que é uma flauta? Sabe, o que é uma flauta, né? Só que a flauta realmente, ela... Foi e comprou. Comprei, toquei, aprendi a tocar sozinha, porque naquela época também não tinha nada, não tinha internet, não tinha, né? Você aprendia, eu fui descobrir uma semana para descobrir onde é que iam os dedos, mais uma semana para soprar e descobrir como é que funcionava, e daí vai tocando, e toco de ouvido, né? Toco até hoje, a maioria dos instrumentos eu toco de ouvido. Aprendi sozinha. Ser músico é incrível. Quais instrumentos você toca hoje? A flauta, o violão, Viola caipira, certo? contrabaixo, Certo. ukulele, harmônica. Aham. Acho que se eu não, 6. se eu não esqueci de ninguém. Uau. E flautas doces, flauta, né?
praticamente um pouco de tudo que é necessário, né? Para uma... E entre os irmãos, mais alguém? Fora o Marcelo? O Bruno, ele é o segundo mais velho, né? Ele toca violão. Aí o mais velho toca bateria, que inclusive o filho dele é baterista também. Que incrível! O mais velho toca... Mais velho, com 66 anos, toca bateria, olha só vocês. Que incrível. Nunca pensaram em fazer uma banda dos Stork, não? Dos irmãos Stork? Sempre pensamos, mas... Não sai do papel isso, Por Giza? que não sai do papel? Tô desafiando aqui, ela adora desafio. Não, porque são muitas cabeças, cada um com a sua teoria, entendeu? Vamos dizer assim, musicalmente falando, o músico da nossa família é o Marcelo. Que tem o conhecimento profundo de música é o Marcelo. Só que o que acontece? Às vezes a gente se junta para tocar, tipo, não, tá errado aqui. Não, mas eu sempre toquei assim. Não, mas toca... Entende? Então acaba virando numa confusão. Ou tipo assim, se você diz, vamos tocar, vamos juntar e tocar, cada um toca como quer, sem cobrança, sem nada, beleza. Daí vai. Mas seria legal a banda dos irmãos Stork? Não seria incrível? Nós tínhamos na praia, quando a gente era pequeno, a gente ia pra praia, nós tínhamos uma com cabo de vassoura, balde, a gente ao som de Elvis Presley, nós lá, detonando as vassouras da mãe. E qual que é a sua relação hoje com o Marcelo Stork? Porque o Marcelo, próximo, né? maestro, o Instituto Sim, sempre incentivando música, precursor de vários projetos culturais aqui no Vale do Iguaçu, muito bacanas, levando jovens, né, crianças, jovens, adultos, oportunizando, né, Giza? Qual que é a sua relação com o Instituto Sim e com o Marcelo propriamente na arte? Com o Instituto Sim, na verdade, não tenho muito, assim, eu sou fã. Apoiadora e tenho meus sobrinhos lá, então vou lá para torcer, a gente não falta um concerto, nada, assim, né? A questão, assim, com o Marcelo, o Marcelo é o mais novo, né? O nosso irmão mais novo, é o caçula. Então, a relação, e no Marcelo sempre foi muito próximo, muito família. O Marcelo ele é um cara muito emotivo, né? Ele não tem vergonha de expressar as emoções dele. Se precisar chorar, ele chora. Então ele é um cara assim, e a gente tem muita convivência, inclusive por causa dos meninos, das crianças dele, que são muito próximos da gente, né? A gente ama e eles também amam estar com a gente, né? Então a gente realmente tem uma proximidade, assim, como irmãos, muito grande. E troca ideia e tudo assim. Por exemplo, eu toco flauta. Por que eu não toco flauta no Instituto Sim? Porque seria uma pressão para mim, entendeu? Eu toco flauta pro meu prazer, para minha diversão, para tocar lá de vez em quando um casamento, uma missa, alguma coisa que apareça, né? Mas eu toco de ouvido. Por exemplo, eu leio partitura até um determinado nível. E eles lá, o nível do Sim é excelência. Sabe? Assim, é inacreditável que eles não ganharam o mundo ainda. Sabe? Que as pessoas não levam para fora das cidades. Porque é excelência pura. Vale assistir, né, Giza? Nós fomos assistir o concerto de Natal, por exemplo, a minha sobrinha, ela está com 11 anos. O outro pequeno está com 10, 11. E eles tocando peças dificílimas. E eu olhando assim, eu conversando com a minha irmã, falei, meu Deus, a coragem dessas crianças tocar isso em conjunto, porque uma coisa é você tocar sozinho, outra coisa é você tocar num conjunto, no tempo certo, na hora que você tem que tocar, né? Então, assim, para mim seria uma exigência, seria muito estressante, por quê? Porque eu não ia querer errar, e não ia querer envergonhar meu irmão como maestro. Tenho certeza absoluta disso, né? hein? Mas é mais essa questão, assim, de que seria para mim uma pressão, um estresse que eu não preciso me submeter, né? Porque, pois assim, é uma coisa rígida, é uma coisa precisa, né? E quem assiste os concertos deles sabem que aquilo ali é um reloginho, né? É divino, divino. Incrível. É incrível. O Marcelo é outro que tem uma relação com a música assim que não é só dele. É um talento na arte, É um né? talento, mas é um dom, é uma coisa espiritual, porque o Marcelo, regendo, ele se transforma. Se você prestar atenção, em vez de prestar atenção nos músicos e passar a olhar ele, você vê que ele se transforma quando rege. Então não é só ele. Sabe? É uma coisa assim, muito maior que isso, né? Porque a gente vê outras pessoas regendo e aquela coisa mecânica, tá tudo certinho, mas não tem a emoção. E ele se emociona. Que ele passa e ele se emociona. E se a música fizer chorar, ele vai chorar. E ele não vai ter vergonha disso, sabe? Então, assim,
música é sentimento. Não adianta dizer que não. Então vem cá. Você então foi a inspiração na veia de maestro, maestrina, pro Marcelo eu acredito que eu fui. Ele é o bebê da família? Ele é o bebê, então eu acredito assim, nós brincamos assim que o Marcelo é o músico que deu certo. Que nada, todos. São Mas talentos eu posso dizer que eu sou, porque assim, ó, eu fui a primeira a começar com instrumento lá em casa, né? O Marcelo era criança. Então eu pegava aquele violão, depois o Bruno, né, o Mano, passou a gostar do violão também, mas ainda não tocava. Como que o Mano chegou no violão? Eu tocava na igreja, antes de ir embora para Itapema. Certo. E daí eu ia embora, eu falei, gente, eu vou embora. Meu Deus, mas agora quem que vai tocar para nós? Eu olhei e falei, eu vou falar para o Mano se o Mano não quer tocar. E eu ensinei um acorde para o Mano, e fui embora. E o resto ele aprendeu sozinho também, porque na época não tinha aquelas revistinhas, aprendeu sozinho também, e daí passou a tocar. Que incrível isso. E depois o Marcelo a gente sempre tocou em fanfarra na escola, né? Todos. Na verdade tem uma que não, e a gente brinca assim, mas como que você escapou da fanfarra? Que todos nós... Ficou de fora. Como é que ficou de fora, né? E todos passaram por fanfarra. Então, desde pequenininho, assim, o Marcelo também já tocava ali na fanfarra e tal. Então, ele já desenvolveu um gosto pela música, pela fanfarra em si, pelas bandas, né? E depois ele foi e estudou. Que era uma coisa, assim, que para mim, no caso, assim, ou eu trabalhava, ou ia estudar música, né? Então, não tinha como conciliar as duas coisas e não ter os recursos que nós temos hoje. Por exemplo, hoje eu continuo estudando, então, todos os instrumentos que eu toco, que eu aprendi sozinha, hoje eu estudo esses instrumentos, porque eu quero melhorar para mim mesmo, né? Não vou formar uma banda nem nada, eu quero evoluir naquilo que eu já faço, né? E o Marcelo foi estudando a fundo a música, foi se dedicando. Inclusive no Germano Wagenfir, quando eu era professor de educação física, eu fiz uma fanfarra, porque a escola queria. E eu montei a fanfarra e tal. Eu falei, cara, percussão não é muito a minha praia, assim, eu tenho um pouco de dificuldade na percussão. E o Marcelo estava estudando lá, o Marcelo tinha ido fazer a 8ª série lá. Eu falei, Marcelo, você não quer tomar conta da fanfarra? Beleza. Daí foi o Marcelo ensaiava, daí no desfile eu fui na frente da fanfarra, mas na realidade quem ensaiou a fanfarra foi o Marcelo, né? E dali pra frente ele foi, fanfarra aqui, fanfarra ali, fanfarra até chegar onde chegou hoje. Né? Só, não, e assim... Vem ele inspirando muita gente, né, Giza? Não, e ele é muito dedicado, sabe, assim, a gente admira demais o trabalho dele. Esses irmãos Storck, gente! Nossa, Giza! praga! Ai, que coisa boa ter você aqui. Giza, trabalho voluntário, porque o trabalho que você desempenha hoje na Paz, gente, é um trabalho voluntário. O que é que mais te impressionou quando você começou com esse trabalho voluntário que traz o terceiro setor como evidência? E a gente sabe que hoje é uma grandeza, mundialmente falando, né, de um trabalho que é desprendido, né, nas horas vagas, enfim, e que hoje consome grande parte do seu tempo, mas consome de uma maneira tão boa, tão eloquente, não é? É 80% do meu tempo, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito... Nunca me vi trabalhando numa PAI, por exemplo. Quando eu estava em Itapema, às vezes alguém falava de PAI, aquilo ficava na minha cabeça assim, mas era uma coisinha e já saía, né? E quando eu comecei ali, nunca pensei em cobrar, sabe? Porque era uma coisa assim, que me deu utilidade. Vamos usar a palavra, me deu utilidade. Porque eu estava em casa sem nem tocar um instrumento direito. E aí eu comecei ali. Então, por eles eu voltei a tocar meu violão. Aí um dia o professor Aloysio disse, nossa, você ensinou eles a cantar em inglês agora, e agora o que vem? Eu falei, como o que vem mais? Né? Eu falei, meu Deus, as pessoas querem mais. Aí fui colocar um ukulele, aprendi a tocar um ukulele sozinha também, entende? E fui colocando instrumentos, colocando isso, daí pela minha questão de física, de tocar, eu fui para os playbacks, né, para não tocar mais, para não passar por dor e tudo mais. E também o playback preenche muito mais uma apresentação do que só um instrumento, né? E a questão do voluntariado, assim, ela me diz para que eu vim. Quando a gente falando da questão espiritual, quando os primeiros contatos com eles, eu até então eu disse, não, é voluntário, tô, beleza. Mas com o passar dos anos, a nossa ligação foi se tornando maior e mais estreita, que não
não tem outra explicação que não seja, né, espiritual. Assim, a nossa relação é uma coisa assim maior, né? E aí eu fui fazer o trabalho voluntário também na PAI de União, porque tinha um aluno de Porto União que foi para a União, e Deus o livre se não tivesse um coral lá, então também fui para lá. O ano passado, até o meio do ano, eu também fazia um trabalho ali no Lar de Nazaré, né? Verdade. Ia tocar lá na quinta-feira. E aí eu sofri aquele pequeno acidente ali, e daí não fui mais, né? Porque minha médica falou assim, olha, pare alguma coisa antes que você pare, né? Então, eu estou num processo assim, mais de me cuidar um pouco mais, diminuir um pouco as coisas. E até que o ano passado, na PAI de União ali, eu ia um dia, depois não ia, numa semana eu ia, na outra não ia, né? Fui, assim, me cuidando um pouco mais. Uhum. E o voluntariado em si, ele dá tanto pra gente, sabe? Então, se as pessoas soubessem, assim, é porque você está se doando, você está doando o teu tempo. Você, mas eu não sei fazer nada. Pega um livro e vá ler para uma pessoa doente, né? Mas não sei o quê. Mas eu não tenho dom. Eu não sei tocar um violão. Mas sabe fazer um crochê? Ensine alguém a fazer um crochê, né? Procure. O que mais tem nas nossas cidades são instituições precisando que as pessoas vão lá. Os velhinhos, né? Lá no lar, eles ficam muito faceiros quando vai uma visita, alguém vai visitar. Para uma conversa, né, para uma conversa. Isso. Sabe? Então, por exemplo, a pessoa diz, não sei o que. Eu fui voluntária, inclusive, no Provida, né? Que é o União Provida, que seria o comparativo com o CVV, né? Então, ali eu parei, porque também foi no período que a minha mãe estava muito doente e estava me exigindo demais, inclusive a questão emocional, né? Eu falei, então isso aqui eu vou parar. Vamos ficar onde me dá alegria, né? Porque você também tem que ter esse lado, se trabalhar com uma coisa assim extremamente necessária, mas não é fácil para o voluntário, ele tem que estar muito bem, né? E aí a União Provida começou a estruturar melhor, são muitos estudos, muitos cursos, e que eu não disponia, né? Não tinha o tempo disponível para fazer tudo o que precisava fazer para fazer parte do Provida, né? Então ali também eu parei, né? Mas é uma coisa assim que eu não tenho a menor intenção de interromper. E assim, se eu tiver que ir parando as minhas coisas, a última coisa seria o amor especial. Porque o nome já diz amor especial. E virou uma família, porque a Giza sabe o nome de todo mundo. Sei. Sei os nomes, sei... O que é que cada um gosta, não gosta. O que gosta, o que irrita, o que não irrita. Se eu olhar para um, já sei... O que tá pegando? Não tenho nada. O que tá pegando? Então, sabe? Realmente, bom, são 19 anos juntos, 19 né? Anos. Então a gente acaba, assim, realmente conhecendo eles e eles a mim, né? Então, e também eles foram me suavizando, sabe? Quando eu cheguei a essa questão da disciplina, então eu era professora de educação física, disciplinadora por excelência, né? Inclusive tinha épocas assim que a gente, né, ouvia, professor de educação física, você vai lá, só joga uma bola. Eu falei, eu não, eu dei aula. E aí daquele que falar o contrário perto de mim, né? Porque eu nada de bola. Eu realmente, eu exercia a minha função assim, como tinha que ser, né? Então, disciplina para mim era uma coisa assim. E quando eu comecei ali, eles começaram às vezes querer dizer, e sempre os tratei como meus alunos, qualquer um, sabe? Assim, dá bronca e quieto, e a professora que sou eu, e agora eu vou falar, você vai escutar, e umas coisas assim. Então, no começo, eu exigia deles coisas, às vezes eu passava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Sabe? Então, eles foram me suavizando ao longo dos anos, em questões, assim, o calçado do uniforme é preto. Aí sempre tinha um abençoado lá que resolvia e vinha de chinelo de dedo. Eu olhava, não falei que o calçado é preto. Arruma um calçado, senão você não vai. E não sei o que, daí corria dentro da escola e prestar calçado de alguém, porque eu não levava se não tivesse com o calçado. Disciplina total. Mas eles foram entendendo aquilo, né? E daí com muitos anos, não assim, logo. Depois, muito assim, os bons 10 primeiros anos ali, era na linha dura. Aprontou? Não vai apresentar. Não veio ensaiar? Não vai apresentar, sabe? E aí um dia lá começou assim, nossa, mas o que eu estou fazendo com eles, né? Para que o importante e maior é eles se apresentarem, exercerem a arte deles e não se estar descalço de chinelo.
Entendeu? Entendido. E aí eu fui dizer, ai, professora, mas eu olho atravessado ainda, eles que não pensem. Eles que não pensem. Tem o meu coração, mas tem a disciplina. Exatamente. Eu falei assim, pô, não podia, né? Pôr um calçado. Então fica na fila de trás, né? Teu calçado tá aí destoando de todo mundo, fica atrás, né? Então eles já sabem, se eles estão com uma coisa. Professor, no começo eles vinham assim muito receosos, né? E eu falei, gente, assim, ó, tem que ter, porque vocês são uma vitrine, vocês estão sendo vistos, né? Não pode chegar de qualquer jeito, né? Vocês representam a escola, levam o nome da escola. Então, vamos dizer, nossa, aqueles alunos lá não tem direção, a escola que tá vendo que o aluno tá saindo todo mulambento, né? Então, eles sabem, assim, sabe? Tem essas questões, assim. Mas eu fui aprendendo com eles, assim, a ser uma pessoa mais relaxada. Porque eu era, assim, muito perfeccionista, sabe? As coisas tem que dar certo, tem que ser exato. E se não dá, meu Deus do céu, então vou fazer tudo de novo. E hoje, inclusive com alguns professores que eu tenho de viola, né? Tem um que ele diz assim, olha, feito é melhor do que perfeito. Que é uma coisa que eu não cabia no meu modo de ver. Eu falei, não, tem que fazer para ficar bom, né? Tem que ficar bom. Entendido. Mas, se não ficar 100%, ficar próximo do 100%, tá bom também. Tava feito. Tá bom também. Aí uma vez um conhecido, ele disse assim para mim, nossa, quando eu ainda tocava, a gente usava instrumentos, né? Ele disse assim, nossa, os meninos são bons, né? Mas precisava equalizar mais o som dos instrumentos, né? Tem um aqui, esse aqui bate mais forte que o outro, não sei o que. Eu parei, olhei para ele e falei, cara, você tem noção que eles são especiais? E que o que eles estão fazendo é incrível. Tem muita gente dita normal que não faz. Daí ele, não, tá certo, tem razão. Entende? Então, tipo assim, cobrança, o inglês, por exemplo, eu ponho as músicas em inglês, mas eu vou estudar a letra, vou estudar a pronúncia, pois eu falo mediamente o inglês, entendo. Mas hoje estudo o inglês, então jamais eu vou dar uma música para eles que eu não estudei antes o que a música quer dizer, a pronúncia correta, e você fica ali em cima daquilo ali. Né? Aí uma vez nós fomos lá no Instituto Federal, a professora de inglês, ela viu, nossa, ela disse assim, meu Deus, a pronúncia deles no inglês, não sei o quê, meu Deus, mas é perfeito, do Anderson, é perfeita a pronúncia dele. Eu falei, sim, porque eu fico em cima exigindo. Porque eu digo assim, daí... tudo um aprendizado, né, tudo um aprendizado. Porque uma vez um cara assim, mas essa música que eles cantaram era o quê? Não sei o quê, não deu para entender. Eu falei, cara, entende? Tipo assim, no grupo, se você for pegar um lá isolado, dizer, olha, dá a letra da música aqui para mim. Claro que não vai sair perfeito. Claro que vai ter erros de pronúncia. Mas vocês já imaginaram o quanto é difícil? Como para todo artista, né? O quanto é difícil para eles aprender uma língua estrangeira. Sim. E eles cantam em 6 idiomas, né? Então, assim, quando eu fui ensinar inglês, eu ouvi disso de gente muito próxima da escola. Você tá louca? Nunca que eles vão aprender. E eles não só aprendem quando estão cantando Sweet Child O' Mine. E leva um monte de aplauso, né, Giza? Sim. Ele leva E a felicidade deles. Então, o voluntariado, qual é, assim, o meu pagamento, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer pagamento, é ver eles crescerem. É ver eles se livrando de depressão. Eu tinha aluno que quando começou era depressivo, hoje não é mais, hoje é um tagarela, você diz, cara, menos, fala menos. Teve muita evolução, né, Giza? Muito. E muito por vir, né? Queira Deus. Muito por vir. Queira Deus. Tenho certeza absoluta. Queira Deus. Eu falei, talvez a gente consiga ainda, os 20 anos deles, fazer uma festa grande, um show, alguma coisa, né? Vamos. Então, estamos aqui no 19, já vamos pensar no 2020. Que esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Você ter um plano. Vamos dizer, o futuro a Deus pertence. Mas você tem que projetar alguma coisa. Eu quero fazer isso. Então, esse ano, o meu projeto é entregá-los para o festival na melhor condição possível. E a gente vai estar aqui aplaudindo na torcida a todo momento, Giza. É uma coisa muito estressante para mim, festival, sabe? É uma dedicação exclusiva, né? Agora, assim, esse ano vai ser muito, muito baseado em cima disso, né? Tanto que eu já comecei a ensaiar o ano passado. E aí, esse ano, eu falei, já não tenho certeza se é essa música que eu quero. Então, eu tenho que chegar num acordo meio logo para começar a ensaiar logo, né? Porque, na verdade, é uma vez por semana que eu ensaio, né?
Tem que É o ampliar. suficiente, mas vamos dizer assim, o tempo voa, não estamos acabando janeiro, daqui a Exato. pouco já é outubro e já Exato. está o festival, né? Então, A gente vai ficar aqui na torcida e vai querer saber todos os detalhes, hein? ó, vocês vão lá fazer uma matéria Ai, daí, que olha só. bom. Ó, Giza, nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista, ó, pense rápido. ai, ai, ai. Giza Stork em um quiz aqui com a gente. Ah, meu Deus. Qual músico famoso você seria? Bom, ela respondeu no início Rita Rita Lee. Lee, Em certeza. segundo. Segundo? Ah, Ai, Bob Dylan. uau! Fã do rock and roll com a gente, né? De Só. todas as... Ah, tô adorando. Ó, um gênero musical preferido? Rock. Música clássica, rock, pop, rap, Rock, rock. Vida toda? sempre foi. Uau! Se você fizesse parte de uma banda, o que é que você seria? Giza Stork, a guitarrista, a cantora, a pianista, a baixista ou algum outro? Eu seria a vocalista tocando ou guitarra ou contrabaixo. Uau! Tô Teria que ter um imaginando. instrumento, Ai, teria que ter um bacana. instrumento. Qual qualidade mais te descreve? Romântica, aventureira, séria ou tímida? Aventureira. Aventureira? Aventureira, com certeza. Acho que se a gente fosse marcar o quiz, a gente acertaria, né? Como é que você se imagina no futuro, Giza? Em algum lugar específico? Eu me imagino no futuro, 2020, completando 20 anos com Amor Especial. Hoje seria de bom tamanho para mim. Uau! A gente vai ficar super na torcida. Ah, que bom. Pra fazer o fecho aqui, Giza é compositora. Canta um Sim. trechinho de uma composição pra gente, do Vivaz, ou algo que mais toca o seu coração pra gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. Deixa eu tentar me lembrar uma, assim. Eu gosto muito, uma que cabe muito nos nossos dias de hoje, chama-se Por Causa dos Homens, né? Que está no nosso CD do Amor Especial. E fala assim: pense comigo, quanta coisa bonita existe no mundo dessa gente aflita. Pense comigo, quanta coisa bonita existe no mundo dessa gente aflita. Aflita por não poder, aflita por não saber entender a paz. Porque vocês homens não calam a voz dos canhões? Será que já não basta a dor de tantos corações? De mães que perderam seus filhos, de mulheres que perderam seus maridos por causa da fome, da guerra dos homens, por causa da fome, da guerra dos homens. Porque tudo é por causa dos homens, né? Então, Giza Stork é compositora, gente. Pra assim, saber mais, Amor Especial. Amor né? Especial. Tem um CD, eles cantaram, Tem né, um as CD. músicas. Inclusive tem um canal no YouTube, assim, eu sou tão Divulga pra gente. alheia às redes sociais, não alheia, mas não sobra tempo e não, eu mesmo teria que produzir o material, então, sabe, demanda muita. Eu tenho um canal Giza Stork no YouTube onde tem algumas músicas do CD, né, os clipezinhos da gravação do CD, quando a gente gravou, né? Então tem imagens dos alunos lá, a música cantada por eles e as imagens deles mesmo, assim, eu mesma fiz o clipe, editei o clipe, não sabia, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Outro aprendizado. Outro aprendizado. Comprei lá um programa de edição de vídeo. Que O bom, básico que bom. é esse. Vai, recorta aqui, faz aqui, junta, sincroniza com a música e pronto. Vai lá, gente. Amor Especial. Vale a pena conferir tudinho de pertinho. Giza Stork, obrigada Obrigada pelo a vocês. bate-papo que tanto nos engrandeceu no dia de hoje, por falar sobre a sua vida, por trazer um pouco pra gente de toda essa sua trajetória junto à cultura aqui no Vale do Iguaçu e região. Muito sucesso, muita saúde Obrigada. pra Amém. você. Amém. Que o seu anjo da guarda Amém. esteja sempre com você. Ele está. De mãos dadas e te levando para todos os lados para que a gente possa curtir essa energia empolgante Obrigada. que você tem junto com a gente. Obrigada. Obrigada, Muito Giza. obrigada. Eu só tenho a agradecer o convite, né? Eu já te falei, muito me honra
porque eu sei que as nossas cidades têm grandes nomes dentro da cultura, né? Espero que ver muitos deles aqui com vocês, vou acompanhar depois os outros nomes, as outras entrevistas, e me sinto realmente muito lisonjeada, porque, vamos dizer assim, o meu trabalho é mais música do que uma cultura em geral, a cultura abrangente, apesar de já ter trabalhado em Itapema especificamente com a cultura, né? É um trabalho muito árduo, poucas pessoas dão o valor, sabe? Inclusive, quando eu fui trabalhar em Itapema, tinha um que estava assim, ele disse, você que vai trabalhar com o quê? Eu falei, eu sou secretária, você é diretora de cultura, né? Boa sorte, ele disse para mim. Nossa. Boa sorte. Porque desafiador. É desafiador e é a última secretaria, vamos dizer assim, que vai ter um aporte grande, sabe? Até porque eu desejo, sim, aproveitar aqui, eu desejo ao meu irmão Marcelo Storck uma gestão maravilhosa que eu sei que ele vai fazer na cultura, está à frente da cultura de Porto União. E uma vez as pessoas até me falaram que eu falei, olha, se tem alguém na cidade que possa fazer frente para uma secretaria dessa, não sendo a dona Terezinha Wolff, que já está, né, aposentada e aproveitando seu descanso em casa, um beijo grande para ela, é o Marcelo. Porque as pessoas às vezes pensam em cultura, fazer um bailinho de carnaval na praça. Não é. A cultura sério envolve projetos, envolve saber fazer projetos. Engajamento, né? Engajamento especificamente, né? Envolver todos os setores, de movimentar, fomentar a cultura, artesanato e cultura. As pessoas não olham assim, né? Então, capoeira é cultura, dança é cultura, balé é cultura, bandas e fanfarras é cultura, orquestra sinfônica é cultura. Isso. Coral de Apai é cultura. Entende? Porque, queira ou não queira, estamos levando música de vários autores, né? Então, nós estamos disseminando a música também, né? Então, assim, de verdade, eu desejo assim, todo sucesso para ele, que Porto União faça um belo trabalho na cultura, que nós estamos aqui torcendo e aplaudindo, com certeza. E a gente está aqui torcendo por Giza Storck também. Obrigada. Sucesso para você, minha querida. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigada. Até uma próxima. Beijo. Tchau.